Ok, pessoal, essa é a parte da introdução do Kimbundu, parte 2. Já tem aí disponível a parte 1. Então, nessa parte 2 vamos falar novamente sobre a língua Kimbundu, um pouco mais sobre a sua gramática. Bem, qualquer língua tem regras que orientam a sua escrita e articulação, para torná-las corretas, uniformes e sólidas. Todas essas regras, princípios ou normas, juntos constituem aquilo que se denomina a gramática da língua. Sendo assim, o Kimbundu não difere dessas outras línguas. Também tem as suas regras, normas, princípios que tornam uma gramática muito agradável de contemplar e de se ouvir quando é bem seguido. De salientar que o Kimbundu faz parte do grupo de línguas banto e tem os seus subgrupos, ou seja, tem as suas variantes, tais como o Songo, Ngoia, Mbangala, etc. Então, o Kimbundu faz parte das línguas banto e com ela tem também os seus subgrupos ou variantes, como já citamos, o Songo, Ngoia, Mbangala e muitas outras variantes. As deslocações das populações para outras áreas do país, o intercâmbio entre si, as quais comerciais e até sentimentais permitiram a fixação de muitos falantes do Kimbundu noutras regiões tradicionalmente reservadas a outras línguas e até mesmo no exterior do país. Então, Kimbundu não está só numa localidade. Podemos encontrar o povo que é falante do Kimbundu em várias localidades desse país ou até no mundo. Então, devido à grande vastidão do espaço em que ele é falado, o Kimbundu, e a influência de outras línguas, incluindo o português, o Kimbundu sofreu algumas mudanças, quer na sua forma escrita como na pronúncia. Das 4 províncias referenciadas, como Kwanza Norte, Malange, parte de Kwanza Sul e Luanda, aonde mais sofreu a influência é em Luanda, pela sua especificidade e importância como capital, foi aquela que mais sofreu a influência da língua portuguesa. Muitas palavras hoje usadas em português têm já um agradável cheirinho da língua Kimbundu. Nós vemos isso no dia a dia. E vou mostrar alguns exemplos de algumas palavras que nós usamos no dia a dia em português, mas são provenientes ou têm cheiros de Kimbundu. Então, para fazer só um resumo aqui da introdução daquele vídeo da parte 1, que nós já havíamos considerado, já está disponível aí, conseguimos notar que o abecedário em Kimbundu não tem as letras C, Q e a letra R. Não existem em Kimbundu. Sendo assim, o abecedário em Kimbundu tem 23 consoantes. As vogais são as mesmas, a, e, I, O, U. As semivogais são o W e Y. Diferente do português, em que o W e Y é pouco usado, no Kimbundu o W e S, essas semivogais, são frequentemente usados. Por exemplo, temos aqui Mwene, alguns pronomes pessoais. Mwene é um pronome pessoal, que é Mwene, ele, que muitos livros, muitas pessoas usam a letra de U, mas visto que
Kimbundu também tem a sua regra, tem a sua gramática, de que duas vogais não podem estar juntos, então temos que substituir uma. Quando duas vogais estão juntas, temos que substituir com uma semivogal. O que acontece aqui? Mwene, um pronome pessoal. Normal que muitos escrevem com a letra U, mas como seguindo a regra, temos que pôr com a letra W, a semivogal. Temos que substituir U, porque a regra diz que a U é substituído pela semivogal o W. E o I é substituído pela semivogal o Y. Exemplo aqui de EIE, também outro pronome pessoal, que é você, que muitos livros encontramos assim, a letra E, I, a letra E, mas que na realidade é a letra E, a letra Y e a letra E. EIE. O AFO morreu. Tem as duas vogais, U e a letra A. Mas, seguindo a regra, temos que substituir a letra W e a letra A, o AFO. E a outra regra que diz que N e H não podem estar juntos. No caso de moênio, forma correta e a forma errada. Que ao invés de usarmos a letra U, usamos a letra W, a semivogal, para substituir ela. Então, essas são algumas regras do Kimbundu. Agora, vamos ver algumas palavras que nós usamos no dia a dia em português, mas que na verdade são em Kimbundu, tem cheirinho de Kimbundu. Então, aqui temos alguns exemplos. Meu caçule. Caçule é uma palavra em Kimbundu, mas só usado em português. Muitas vezes que é escrito com a letra C, a diferença. Mas que na verdade é escrito com a letra K. Meu ndengue, aliás, caçula significa o último filho. Meu ndengue, significado é o mesmo que em português. Menor. Che, aquele que nós gritamos, se pedimos, dizemos sempre a alguém, significa assim em Kimbundu. Cana. Então, diz aqui que é não. Cana, não. Temos aqui sola, que é o verbo escolher. Cuia, verbo ir, cuia. Sai, que é namorado ou namorada. Olá, ora. Olá, que nós dizemos olá de saudação. Quitade, que é dinheiro. Maca, problema. E Luanda, que é esteira. A cidade de Luanda, né? Uma esteira. Então, são provenientes de Kimbundu. Então, temos a outra que é Kisangwa, que muitos escrevem com S, com Q, com a letra Q, e dois S's, e a letra N. Quer dizer que escrevem muito mal em português. Então, aqui a forma correta é Kisangwa. A letra K, a letra I, a letra S, A, N, G, a letra W e a letra A. Então, temos aqui a forma, algumas palavras que são usadas no dia a dia, que nós usamos no dia a dia, mas são provenientes do Kimbundu. Mas então, por que essa diferença? Né? Então, é a convivência com outras línguas. Então, deu na origem de troca de algumas palavras, influenciou
quer na escrita, quer na pronúncia das mesmas palavras em Kimbundu, como Luanda, que na verdade a pronúncia é Luanda, Luanda, Luanda. Essa é a pronúncia correta da palavra Luanda. Mas devido à influência de outras línguas em português, conseguimos notar que nas pronúncias, que até mesmo na pronúncia da palavra Kimbundu, vimos muitas vezes Kimbundo, que terminando com a letra O, mas que na verdade é Kimbundu. Então essa é mais uma nota só para o Kimbundu. Possivelmente haverá a parte 3. Aproveite, bom proveito nele. Aproveite e compartilhar com outros. Conhecimento só é válido quando nós compartilhamos com alguém.